Infelizmente, muitos pastores têm sofrido de depressão, alguns deles chegado ao suicídio, e isso é alarmante. A gente quer entender um pouquinho melhor o que está acontecendo e também o que fazer para nos protegermos em relação a esse perigo. Entre 16% e 20% da população mundial sofre de depressão. Causas diversas, causas biológicas, emocionais, relacionais e eu diria também causas espirituais. Pecados não confessados, pecados não tratados, uma vida que está, conturbada lá dentro, tem culpa, tem peso. Desembaracemos-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos para a carreira que nos está proposta. Pastores e líderes, no modo geral, têm 3 vezes mais chances de contrair a depressão. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam contra a depressão em algum nível. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério afetou suas famílias e 70% dizem não ter um amigo, tipo amigo mais chegado que um irmão. Olha só o que diz o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Somos atacados por fora. Inúmeras circunstâncias, as mais variadas possíveis, temores por dentro, angústia por dentro, ansiedade por dentro. Então a gente está conturbado no ambiente externo e sacudido lá dentro. Não tivemos nenhum alívio, uma guerra muito ferrenha. Agora, o que há de positivo aqui é que Deus consolou. E a maneira que Deus usou para consolar foi enviando a Tito. A gente já falava minutos atrás sobre a importância de termos amigos de verdade. Pessoas em quem nós podemos confiar, que nos compreendem, que nos escutam, com quem nós podemos abrir o coração. Deus consolou. Que coisa maravilhosa perceber Deus enviando alguém que realmente é amigo. Que diferença isso fez, que consolação Paulo experimentou, que alívio no meio de uma fornalha, um amigo mais chegado que um irmão. Quais são as causas? Esgotamento físico, emocional, os baixos salários, que normalmente os pastores não são tratados assim com a devida dignidade, com a devida honra. Talvez as circunstâncias também não permitem. Igrejas pobres, na sua grande maioria, pastores se sacrificam. Pressão, cobranças, expectativas muitas vezes irreais. Se espera do pastor que seja como um super-homem. O pastor basicamente não pode confessar alguma fraqueza, alguma limitação, algum momento difícil. Se espera que o pastor esteja cheio do Espírito Santo, alegre, contente, feliz, vibrando o tempo todo, disposto o tempo todo, seja um verdadeiro super-herói. E o pior é quando o pastor assume o papel de ser super-herói, quando ele não reconhece seus limites, quando ele não deixa claro para todo mundo que se trata ali de um ser humano, passível das mesmas fraquezas e que carece de oração, que tem também seus altos e baixos, que precisa de ajuda, que precisa muitas vezes de compreensão. Passou a se ver muitas vezes num ambiente de muita competição, de muita comparação, e as coisas muitas vezes não saem como ele esperava. Há muita frustração e há muita cobrança, não apenas por parte da igreja, ou por parte de superiores, ou pela sociedade, família, mas também por si mesmo. Se cobra quando não compreende, não tem uma noção da realidade, dos limites da humanidade, das dificuldades. Isso pode ser danoso para ele. Desprestígio, desrespeito, com que é tratado não apenas fora. Então a gente já é mal visto por muitos, ou pela sociedade como um todo. E não bastasse isso, dentro da igreja, o desprestígio em relação ao ministério pastoral não é raro, não. É comum. Triste. Os líderes da igreja não valorizam devidamente o ministério, a missão, a figura, o cargo, a posição, a função de pastor. Complicado. Isso é mais triste ainda. Quando dentro do seio da igreja,
o pastor não tem o respeito devido. Isso machuca, fere. Bom, a outra coisa são traições ministeriais, muito comuns, infelizmente. Crises familiares e, muitas vezes, divórcio. Filhos desajustados, crises. Isso mexe com o pastor, com a pastora. E, mais uma vez, tocando no ponto, a falta de amigos. E os cuidados poderíamos recomendar para os pastores? Cultivar boas amizades, então. Isso depende de nós. Buscarmos amizades, mentoria, apoio, conselheiros, grupos. Ter gente do bem, gente de Deus, gente confiável, desenvolver. Nutrir, isso é muito importante. A outra, buscar ajuda médica, não ter vergonha disso. Sabe, a medicina tem muito a contribuir. Psicólogos, psiquiatras, médicos, remédios, medicamentos em muitos casos, sob orientação médica, são importantes para sair da crise, para ajudar, um acompanhamento de peritos nesta área, a mentoria espiritual, ser pastoreado. O pastor, ele cuida dos outros, mas ele precisa ser cuidado. O coração do pastor precisa de um cuidador. A gente precisa de Tito, precisa de Timóteo, Paulo precisa destes, estes precisam de Paulo. Sozinhos a gente não aguenta, sozinhos não dá. A gente precisa de um grupo, pastoreio de pastores, onde a gente desenvolve intimidade e confiança, e a gente pode compartilhar nossas lutas, nossas tentações, nossas fraquezas, nossas quedas, e buscar ali gente que nos abraça, que nos acolhe, que intercede por nós, que partilha o nosso fardo, carregando os fardos uns dos outros, confessando uns aos outros. A gente, como pastor, às vezes não confessa. Pode confessar. O que vão pensar? Perigoso a gente seguir defendendo uma imagem que muitas vezes não corresponde à realidade. Todos nós, pastores, pastoras, devemos buscar a santificação. Sim, mas não devemos jamais nutrir hipocrisia, querermos parecer mais do que realmente somos. A gente está na luta, está na batalha. A gente precisa de santificação, e a santificação passa pela confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A gente precisa muitas vezes também de um grupo ou de um confidente com quem a gente possa confessar nossas fraquezas, nossas lutas, nossos dilemas, pedir ajuda. É importante isso, não carregar aquela luta, não carregar aquele fardo sozinho. Outra perspectiva mais realista, a expectativa da congregação, a expectativa dos outros, a expectativa da sociedade, a expectativa da família, muitas vezes fora da realidade, tratando a gente como se fôssemos super-homens ou super-mulheres, quando nós de fato não somos. Temos que reconhecer nossos limites, isso vai ajudar. Uma coisa que me ajudou bastante na vida foi descobrir não, né? Na verdade todo mundo sabe disso, mas eu não sou Deus. Porque às vezes a gente acha que tudo é culpa nossa, tudo é responsabilidade nossa. Tem o fardo de evangelizar o mundo inteiro, todos os problemas do mundo, todos os problemas da humanidade. Gente, é demais para nós. Eu não sou Deus e você também não. Nós temos os nossos limites. Eu não sou responsável por tudo que acontece dentro da igreja. Eu tenho a minha parcela de culpa, de responsabilidade. Isso eu não posso negar. Mas as coisas são muito mais complexas. Em relação aos próprios filhos, eu não sou Deus. Em relação aos meus filhos, o resultado que eles estão fazendo, isso ajuda, isso é libertador. Ou seja, uma consciência, uma perspectiva mais realista de quem somos, do nosso papel, da nossa missão, que é importante, que é relevante, é significativa, mas também não é tudo isso. Também não tem todo esse poder. Esbarra numa série de empecilhos. A outra é rechaçar. Isso é uma atitude. Todo servo, serva de Deus precisa ter. Todo cristão, aliás, eu diria todo ser humano. Rechaçar o espírito de autocomiseração. Quando a pessoa também se vitimiza, se coloca como vítima. E aquela lamúria, fui injustiçado. Talvez tenha sido mesmo. Mas alimenta isso. E alimenta a raiz de amargura. E alimenta ódio. Aí fica tentando justificar os fracassos. E não necessariamente são culpas total
da própria pessoa, do próprio pastor ou pastor, mas que de fato pesa sobre a pessoa. Então ela tenta se esquivar da culpa, jogando a culpa para lá, a culpa para cá, e começa aquele espírito de dó de si mesmo. Isso é uma miséria. Não admita isso. Combata isso já no nascedouro. Não alimente raiz de amargura que detona, que destrói a alma, que coloca a gente no pó. A gente acaba ficando refém desse mesmo sentir de autopiedade, sabe? Essa coisa é complicada. Ter hábitos saudáveis. Isso implica na alimentação, atividade física, o equilíbrio entre a igreja e a família, o trabalho e o lazer, tirar férias e confiar mais em Deus, né? Descansar e alegrar-se em Deus. Passa pela confiança. Ei, quem é o teu Criador? Deus te ama? Você está convicto disto? Está convicta disto? Do amor de Deus? Que mais a gente pode dizer disso? Ele é teu Salvador. Ele te quer bem. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A gente pode afirmar isso. Ele tem cuidado de mim. Consegue discernir a boa mão de Deus na sua vida ao longo da sua jornada? Deus te abandonou? Você pode dizer como Jó, mesmo numa situação tão adversa, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, ainda que, como disse Abacuque, ainda que, eu sei, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, ainda que Deus não se aposentou, Deus está vivo, presente. O meu Redentor se levantará. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se estribes no teu próprio entendimento. Descansa nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor está botando pressão sobre você. Essa pressão pode estar vindo da igreja, pode estar vindo da sociedade, pode estar vindo da família, pode estar vindo dos seus superiores, mas não está vindo de Deus. O meu fardo é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso. Alegria, confiança no Senhor. Alegria, essa alegria que a gente tem da presença do amor, do cuidado de Deus. É a nossa força. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. E a gente precisa dessa paz, de se sentir em conexão com Deus, que traz cura, traz paz. E aí a paz vai ser também uma paz interior. Apaziguados com Deus, apaziguados conosco mesmo. Recebendo o perdão de Deus, nos perdoamos a nós mesmos. Passamos a beber dessa misericórdia e ter um olhar misericordioso. A beber desse amor, passamos a amar, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos as pessoas porque o amor de Deus é inundado, é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou. Temos o Espírito, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais das regiões celestiais. Somos em Deus, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Damos graças a Deus por todas as coisas. Bom, me alonguei bastante aqui. E esse realismo é importante. Eu quero colocar aqui só aquela parábola do semeador. E a gente sabe, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu no caminho, os pássaros comeram, a outra no terreno rochoso, acabou não vingando, cresce, mas depois não tem raiz e não tem nutrientes, acaba morrendo, a planta morre. E depois a outra caiu no meio dos espinhos, a riqueza, a vaidade, os prazeres dessa vida acabaram sufocando. E só 1/4 parte caiu em terra boa. Isso dá uma ideia de que a nossa missão vai ter muito mais frustração do que frutos que venham realmente a vingar. E aí, dessa perspectiva, você já começa... Lembra Deus falando para Ezequiel, preparando? Olha,
estou te levantando, estou te enviando, mas eles não vão te ouvir. No nosso caso ainda a gente tem mais esperança, né? Que a palavra de Deus não volta vazia. Também no caso dele também não voltou assim totalmente vazio, mas a frustração, a gente está preparado para a frustração, é muito importante. A gente já tem que estar esperando frustração. A gente vai investir, vai se dedicar, vai fazer e de repente não dá em nada. E de repente é ingratidão. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Para pensar, né? Jesus multiplicou pães e peixes, fez tantos milagres, uma multidão seguia, curou tanta gente. E no final, 120 no cenáculo, não é? Teve até aquele momento depois da primeira multiplicação de pães que o pessoal bateu em retirada depois de um discurso mais forte de Jesus. Jesus fica só com os 12, se volta para eles e pergunta: e vocês não querem ir embora também? Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então a palavra de Deus que estava na boca de Cristo sendo semeada, o Cristo que andava por toda parte fazendo bem, Deus que se fez carne, esteve entre nós, experimentou muita frustração. Muita frustração. Mas parte da semente caiu em terra boa, né? Então vale a pena. O teu trabalho não é em vão no Senhor. Muitas vezes a gente não discerne, não conhece, não vê. Mais tarde, com o tempo, e quem já viveu um pouco, como eu já no ministério, fica surpreso de ver, de repente, de onde você menos esperava, um resultado, um fruto, um reconhecimento do seu valor, do seu ministério, da sua participação, da sua contribuição, né, das suas ações pastorais, na vida de um, na vida de outro, e começa a perceber que não foi em vão mesmo. Não foi em vão mesmo. Muita frustração, então, esteja preparado. Eu rapidamente poderia falar de Jó eu já falei. Elias, poxa, o profeta Elias, depois que ele vence os profetas de Baal, fogo desce sobre o altar, ele espera que vai ter agora o avivamento, não é isso que ele espera? Agora vai ter o avivamento em Israel. E o que aconteceu? Que avivamento que nada. Ele passa a ser perseguido por Acabe, pela rainha Jezabel. Ele tem que fugir. Ele fica deprimido, ele quer morrer. Ele está totalmente desanimado. Ele está dentro de uma caverna, fechado, sozinho, isolado. Mas Deus foi visitá-lo. E Deus se manifesta a ele de um modo que ele não esperava. Então, tem esses detalhes todos que a gente poderia abordar, mas não temos tempo para isso. O que há de muito interessante é como Deus reanimou a Elias. Uma informação importante que Deus está dando para Elias. Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Como é importante saber que na luta, todos os perrengues, sendo perseguidos, Pedro até trata disso. Olha, saibam que assim como vocês estão sendo atribulados, perseguidos, outros seus irmãos espalhados por toda parte daquele período nascedor da igreja, a igreja muito perseguida, e Pedro confortava dizendo, tem muito mais gente em toda parte, padecendo da mesma coisa. Eles estão juntos, Deus está com eles, vocês não estão sós, até no sofrimento a gente tem uma solidariedade no sofrimento. Isso ajuda, saber que a gente não está só, que não está sendo em vão também. Uma outra coisa importante, Elias não pensa que seu ministério, sua atitude, sua pregação, sua profecia foi em vão. Tem 7.000 que foram positivamente impactados pelo teu exemplo, pela tua liderança. Você nem conhece essa gente, mas eles te conhecem. Você tem sido para eles um baluarte, uma referência. Deus está dizendo isso para Elias. Anima. O teu trabalho não é em vão. Tem fruto e, no porvir, muito galardão. A outra coisa interessante é que Deus dá para ele uma missão. Talvez ele tenha pensado, meu filho, acabou o meu ministério,
aposentar, terminei por aqui, não quero nem mais saber de nada. Aí Deus dá um desafio. Parte desse desafio era ungir um novo rei. Ei, Acabe vai cair, hein? A casa vai cair pro Acabe. O dia dos malfeitores está contado. Estão com os dias contados. A outra coisa, você vai ungir um sucessor. Você vai deixar uma sucessão. Que coisa linda. E tratava-se de Eliseu, né? Podia falar de Jeremias. Jeremias que, quando chorava, quando lamentava, naquele momento de muita tristeza, porque ele foi... O sucesso de Jeremias, né, foi ver a sua profecia, né, digamos assim, se cumprir. E era uma profecia que falava do juízo de Deus, um povo que não deu ouvidos às advertências por boca dos profetas, inclusive de Jeremias, e o resultado foi um duro castigo. E o Jeremias não ficou nada feliz com isso, muito triste. Mas ele, em Lamentações capítulo 3, diz algo muito interessante. Ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Estamos vivos. Deus tem ainda um futuro. Se estamos vivos, não fomos consumidos, Ele tem um propósito. E eu vou trazer a memória que me dá esperança, em vez de ficar alimentando e remoendo as coisas ruins. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E podia falar de João Batista, mas não tem muito tempo. Davi, no Salmo 42, e com isso eu termino. Só uma pitada. Davi também passou por momentos de depressão. O Salmo 42 revela isso claramente, né? A minha alma tem sede de ti, como suspira a corça, como se eu estivesse num deserto, sedento, sedento. Uma alma árida. O versículo 3 diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Então ele tem sido atacado externamente por esses que o acusam, que zombam dele, ridicularizam. De que vale você ter seguido a Deus? Olha a sua situação, olha a sua situação física, olha a sua situação, olha o que está acontecendo com a sua família, olha a sua igreja, olha o seu ministério, não tem valido de nada, Deus te abandonou, seu trabalho tem sido em vão. O diabo vai usar pessoas para questionar a sua fé, a bênção de Deus na sua vida. E isso é duro demais, é bastante pesado, né? Então ele tem sido atacado por fora, mas por dentro, veja só como é que ele está vivendo, né? As angústias. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Quando a gente pensa que lágrimas têm sido alimento, é um homem que perdeu o apetite. Não é? Às vezes a tristeza leva a isso, uma perda do apetite. De dia e de noite. Perdeu a paixão, perdeu o ânimo, perdeu o apetite da vida. Perdeu o apetite para pregar, para ir à igreja, para ouvir as pessoas, para estar com as pessoas. Lembra de Jesus falando para os discípulos a respeito daquele episódio da mulher samaritana? Os discípulos trazem comida para ele, ele fala: eu tenho uma outra comida. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Quer dizer, tem um apetite, tem uma gana, tem uma satisfação. Às vezes a gente está tão envolvido no ministério, nas coisas de Deus e nas coisas da vida também. Tão apaixonados estamos que a gente perde até o apetite no sentido positivo. Porque aquilo está satisfazendo. Agora, o triste é quando a gente perde o apetite. E o que serve agora de alimento para nós são as lágrimas. E a gente fica se alimentando, se retroalimentando daquela tristeza, daquela mágoa, daquela situação. Fica bebendo das lágrimas, fica comendo as lágrimas, remoendo a situação, se torturando.
naquele espírito de autocomiseração, se vitimando. Isso é seríssimo, gravíssimo, perigosíssimo. E ele estava fazendo isso, de dia e de noite. De dia e de noite, chorando de dia e de noite. Gente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente não pode seguir alimentando a tristeza, admitindo a tristeza, não reagindo a ela, não combatendo a ela, se entregando totalmente a ela, perdendo o ânimo. Não, a gente tem que dizer não, a gente tem que encontrar um caminho, um recurso. Se sente no fim do poço, se sente num poço sem fim. Mas não é assim. Não é assim porque tem Deus, não é assim porque tem escape, não é assim porque tem livramento, porque tem salvação, porque o Senhor veio buscar e salvar o perdido, porque o Senhor está conosco, porque Ele é a nossa força. Tem saída. E no versículo 8, a gente vê a atitude dele, é uma atitude de oração. E agora ele faz como Jeremias, ele traz a memória que pode dar esperança. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele começa a lembrar dos episódios em que o Senhor cuidou. Ele começa a discernir a boa mão. Ele começa a contar as histórias de como o Senhor foi fiel, de como o Senhor livrou. Ele começa a falar dos grandes feitos de Deus no passado. Ele começa a contemplar a grandeza de Deus. E uma vez eu estava tão triste, tão desanimado. Eu não conseguia dormir, eu estava inquieto, agitado, eu nem lembro qual era o problema, sabe? Eu sei que muitos anos atrás eu me levantei e fui para espairecer, eu estava mal, fui espairecer. Liguei a televisão, estava no canal da TV Cultura e tinha lá uma espécie de ópera. Não era uma ópera, canções líricas. E tinha Kathleen Battle e uma Jessie Norman, essas duas cantoras famosas, líricas, cantando, e de repente elas começaram a cantar um corinho, um cântico da minha infância, em inglês, que dizia, em português, Deus tem o mundo em suas mãos. Basicamente isso. Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. Eu ouvi aquilo sendo cantado de um jeito tão assim, divino, eu diria, sublime. Aquilo reacendeu aquela contemplação da grandeza de Deus e essa visão de Deus segurando o mundo inteiro em suas mãos. Isso me trouxe uma paz, um alívio. Eu fui curado imediatamente de toda a depressão, tristeza, angústia. Eu fui tomado de uma consciência do poder da grandeza, da salvação, do domínio, da soberania de Deus. Que a minha vida, se Deus tem o mundo inteiro em suas mãos, quiçá a minha vida, os meus problemas, o que são para Deus, que é tremendo, tremendo. Eu vejo Davi aqui no Salmo 42 fazendo o mesmo, voltando-se para Deus, contemplando, né? Contudo, o Senhor, durante o dia, ele estava ali, o que ele estava fazendo antes? De dia e de noite se alimentando de lágrimas, mas agora toma uma atitude diferente. Ele ora a Deus. Me concede, durante o dia, me concede a misericórdia, as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, o seu amor, sua graça, se renovam a cada manhã a nosso favor. A tristeza dura uma noite, mas de repente, ao nascer, ao romper do dia, o sol, a vida, o Espírito, o Senhor, né? Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso amparo, nossa fortaleza, nosso pronto auxílio na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que as coisas mais fortes, sólidas, como as montanhas, se movam para o meio dos mares. Há um rio que sai ali do trono do templo de Deus, que jorra da cruz de Cristo.
e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diz que o Senhor, lá no Salmo 46, ajuda os que são do seu povo, os que nele esperam, os que nele confiam. A ajuda dele antecede ao nascer do dia, desde a antemanhã. O dia nem nasceu com todos os seus desafios, com todas as suas lutas e demandas, e o Senhor já se antecipou aos cuidados daquele dia. A minha vida está nas mãos de Deus, que fez os céus e a terra. Ele vai à frente, abrindo o caminho. Lembrando aí da canção do Eliseu Gomes. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Louvado seja o Senhor, confia no Senhor. Espera nele, descansa no Senhor. Ele é a nossa força. Então, e de noite está o seu cântico. Em vez de ficar me alimentando de lágrimas, eu vou cantar, eu vou cantar pela fé. Uma oração ao Deus da minha vida. E por fim, e com isso eu termino, tá? Com essa consideração aqui. Isso aqui é só um apanhado rápido, né? Um resumo aí do Salmo 42, tem muito mais, tá? Coisas muito preciosas lá, mas versículo 11, assim termina. O salmista não se entrega ao pessimismo, à depressão, e ele exorta a si mesmo. Ele fala com Deus, ele contempla Deus, mas ele fala consigo mesmo, e o deprimido precisa exortar a si mesmo, como fez aqui muito bem o rei Davi. Por que você está abatido, a minha alma? Uma chamada de atenção. Ele sacode a si mesmo. Por que está abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E espera em Deus. Deus é maior que o meu problema, maior que o mundo inteiro. Deus, somente Deus. Deus é a porta aberta. Deus é o sim. Cristo é o sim de Deus. Olha só. Espere em Deus, pois ainda o louvarei certamente. A situação é isso que está acontecendo aqui. Essa situação presente, ela não é final. A última palavra não é esta. A última palavra não é das circunstâncias, não é dos inimigos, dos adversários, Satanás, do inferno, seja lá do que for, das adversidades. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o amém. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Espero com isso ter ajudado você, que talvez esteja passando ou sofra de quando em quando de crises, de ansiedade, de depressão, de angústia, a vencer em Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais. Revista-se da armadura de Deus. Beba do amor de Deus, do cuidado de Deus. Confia em Deus. Perspectiva correta a respeito de si mesmo. Um realismo a respeito dos nossos limites, das circunstâncias dessa vida. Uma confiança na provisão divina, no cuidado, na soberania, no guiar de Deus, no amor de Deus. Experimenta a paz de Deus que está aí em Cristo Jesus ao seu dispor. Ele te ama, te quer bem.